Queridas amigas e amigos, irmãs e irmãos de caminhada, mais uma vez estou aqui com alegria, celebrando com vocês mais uma pílula de esperança. E para melhor aurirmos das reflexões dessa pílula, vamos fazer uma prece inicial, aqueles que desejarem podendo fechar seus olhos, e pedindo ao Pai de infinita bondade e à Mãe de infinito amor, que nos conduza a reflexões que atinjam profundamente os desejos de nossas almas, que se encontram ali nos recônditos de nosso coração. Que possamos, a partir desta pílula de hoje, ter para o dia de hoje, e tão somente para ele, as reflexões que nos são necessárias a seguirmos firmes na caminhada de crescimento, transformação e, sobretudo, regeneração. Seja conosco, então, e ilumine-nos nesta caminhada de luz. Que assim seja. Muito bem. E a pílula que nós temos hoje se chama Paciência, Medicação para a Alma. E ela vai falar basicamente de: assim como as lesões não foram estruturadas de uma só vez, também a cura requer tempo e persistência. Vamos ver o que ela nos tem a dizer? Enquanto demoras no leito de dor ou nos meandros escuros das lutas interiores, guarda a paciência como medicação segura para a tua alma que caminha em direção à paz. Assim como as lesões não foram estruturadas de uma só vez, também a cura requer tempo e persistência, curativos diários de perseverança, a fim de restabelecer. Recorre ao divino manancial da prece e abastece-te dos eflúvios sagrados que vertem do alto, sobretudo do coração dos que te amam, a fim de retemperares em ti a força para a jornada. Não há dor que não cure, nem ferida que não cicatrize. As dores da alma, marcas do distanciamento da criatura em relação ao Pai, atestam um momento apenas de desconexão com a lei divina. No entanto, a natureza do homem é a da plenitude da presença do Criador em si. Concentre-se nessa verdade e agasalha em teu coração a ciência da paz, aguardando que o tempo e a misericórdia divina promovam o reequilíbrio de tua saúde física, moral e espiritual, por meio de teus esforços de autossuperação. Realmente temos muitas reflexões aqui a serem feitas, né? Mas vamos começar por aquilo que o próprio texto nos propõe, né? Já no seu começo, né? Ele reforça essa frase como sendo a frase principal dessa pílula. Assim como as lesões não foram estruturadas de uma só vez, também a cura requer tempo e persistência. E isso nos remete a um conceito novo que estamos trabalhando muito, felizmente, agora no século XXI. Sinal, diria mesmo, do próprio tempo novo que está se abrindo entre nós, que é o conceito da complexidade. Neste momento, não temos mais aquela ideia de causa e efeito tão simplesmente como acontecimentos lineares. Não que para cada efeito não exista uma causa, mas sim, para cada efeito existem múltiplas causas. Não depende só exclusivamente daquele fato para que chegue naquela efeito, como não depende exclusivamente de um determinado comportamento para que eu chegue em determinada lesão. Lembremos do que Jesus falou acerca dos 18 de Siloé, né? O que era Siloé? Siloé era aquela torre que havia caído no tempo mesmo, nos tempos evangélicos, e que os discípulos chegaram até ele e perguntaram: aqueles 18 que caíram na torre, eles estavam ali por conta dos seus pecados? E Jesus colocou: mas por que vocês considerariam que pelo fato deles terem caído na torre eles pecaram? Muitos podem ter sido os motivos pelos quais eles caíram ali, mas se isso faz com que vocês reflitam sobre seus pecados, então esse é o momento de vocês fazerem a sua própria transformação.
Ou seja, Jesus devolve àqueles que buscavam simplesmente julgar, tentar entender quais eram os motivos pelos quais aqueles homens e mulheres tiveram aquele infortúnio, e coloca para si a responsabilidade. Olha, não te importa pela vida do outro, pelas vidas pregressas que aquele outro teve, mas sobretudo preocupe-se com a sua própria vida. E se a doença foi oportunidade para que vocês se redimam, então busquem fazer essa caminhada. E como é que nós fazemos essa caminhada? O próprio texto nos coloca: recorrer ao divino manancial de prece e abastecer-se dos eflúvios que vertem do alto, né? Agora, da nossa parte, utilizarmos-nos do quê? Além da confiança desses eflúvios, a paciência e a persistência. E eu lembro-me aqui com muito carinho de um mestre querido, Romeu Carilo Júnior, que desencarnou em 2019, né, muito recentemente, portanto, que numa ida minha ao seu curso de homeopatia, curso esse que por sua vez eu busquei exclusivamente pelo fato de estar doente, porque uma vez doente eu tive o tempo que até então reclamava que não tinha para poder fazer as coisas, né? Estava recém-operado do quadril por conta de um problema de saúde antigo que tinha, e então encontrava-me andando, deambulando com 2 muletas, né? E aquilo ocasionava muitas dores, um deslocamento assim, muitas das vezes ruim, não podia dirigir, dependia de outras pessoas que me levassem, ou mesmo até do transporte público, que nem sempre é muito favorável àqueles que têm algum tipo de necessidade especial, como sabemos, infelizmente. Mas aí chegava ainda assim no curso, e no primeiro dia dele me colocando as primeiras noções de complexidade que a ele eu devo, né, que é exatamente disso que nós estamos falando agora, eu perguntava: e com relação à minha doença, será que tem algum tratamento homeopático, algo que eu possa estar resolvendo aqui? E ele indicou sim homeopatia, mas antes de falar de homeopatia, ele me falou 3 palavras que me funcionaram como um mantra: paciência, perseverança, esperança. Né? E isso me pareceu algo assim: poxa, mas estou falando com um professor de universidade que me diz para ter paciência, perseverança e esperança. Não busquei a casa espírita, não busquei nenhum líder religioso, e por que isso chega até mim? E aí a gente começa a entender que paciência, perseverança e esperança transcendem qualquer tipo de religião. Eles estão no âmbito da espiritualidade, que permeia tudo e a todos, né? A tudo aquilo que nós fazemos. E aí a paciência, na verdade, é aquela grande mestra que nos ensina que tudo aquilo que nós conquistamos nos é dado de forma paulatina, na medida em que a segunda mestra, a perseverança, é colocada em exercício. Se nós insistimos nesse processo de aprendizado, então nós conseguiremos aprender. Mas não pode ser um aprendizado qualquer, né? Porque vários aprendizados podem nos remeter exclusivamente a aspectos frios e racionais que não nos ajudarão no processo de cura. Então, vem a terceira mestra desse mantra, a esperança. Porque a esperança necessariamente, como já dissemos algumas vezes, ela nos remete a sentir como o outro sente. Nos remete a empatia para com o outro do ponto de vista individual e com a solidariedade para com todos do ponto de vista coletivo. E assim, entendendo que nossas dores não são as maiores dores, mas que outras irmãs e irmãos se encontram também com essas mesmas dores, nutrimos juntos então a mesma esperança de que, com paciência e perseverança, enfrentaremos as nossas próprias dores a partir do autocuidado, e a partir do nosso autocuidado necessariamente cuidar do outro, porque não existe o nosso cuidado sem o cuidado do outro, que nos indique a nossa transformação. Pois se eu não cuido do outro, como eu consigo me individuar perante esse outro? É necessário que o outro se cuide, para que o outro, sendo diferente, possa eu, na diferença do outro, aparecer também da mesma forma, e juntos conseguimos fazer esse processo. Mas tudo isso requer paciência,
perseverança e esperança, na certeza de que os mananciais do alto estão sempre fluindo a cada um de nós. Basta que para isso tenhamos olhos de ver, mas sobretudo ouvidos de ouvir e sentidos de sentir. Então, concentremos-nos nessa verdade, como diz essa pílula no final. Agasalhemos no nosso coração essa ciência de paz, né, de serenidade, para que a gente consiga buscar esse reequilíbrio. E é justamente pensando nessa serenidade, que é o fruto da própria paciência, né, aquela paciência que Pedro, né, na sua primeira epístola, disse: tendes paciência uns para com os outros, como tiveram paciência para comigo. E imagine o quanto que, né, de fato não tiveram de ter os primeiros cristãos de paciência para com Pedro, até que ele buscasse ser aquele grande líder que ele foi, né? É que nós faremos agora, como encerramento, a oração da serenidade, que todos, tenho certeza, conhecem a sua primeira parte, mas muitos passam ao largo da parte final, que é igualmente belíssima e a complementa de forma assim muito sublime. Aqueles que desejarem poderão igualmente fechar seus olhos. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um carinho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja, que possamos levar essa serenidade como sendo a própria paciência a ser a nossa mestra e guia no nosso processo de evolução diante da adversidade, que nada mais é do que a oportunidade que temos de crescimento e transformação. Gratidão a todos.